Doutora Jaqueline, a gente está caminhando aqui para fechar o primeiro bloco do programa, mas eu queria te ouvir. Eu acho que o grande legado de Marielle e quem mais fez até agora pela segurança pública no país foi Marielle. O grande legado de Marielle ela mostrou. Ela foi morta porque ela estava mexendo em negócios da milícia. Ela num segmento de mercado muito lucrativo do crime organizado. Ela foi morta por isso. Hoje, essa violência escala, só escala. E você não vê ninguém abraçando a bandeira da segurança pública. O que você vê são políticas, enfim, que não é uma política de segurança pública, né? É matar, é bandido morto, aquelas coisas, mas ninguém toca nos negócios do crime organizado. Hoje, o tráfico de drogas, isso quem me disse foi o secretário de Segurança do Rio, é 11% dos negócios do crime organizado. Crime organizado imobiliário, crime organizado segurador, e enfim, uma série. E eu acho que isso, Marielle, a morte de Marielle revela isso. Isso é um grande, a gente deve isso a Marielle fortemente. Quer dizer, como é que você enxerga essa questão da segurança pública e da criminalidade, essa escalação, e o fato de você ter político? O que o Éboli falou de incomodar tanto a direita, o nome da Marielle incomodar tanto a direita, é porque mexe nos negócios do crime organizado. Sim, sim. E ninguém tem a mínima pretensão de falar que não é um crime, que não é um negócio organizado, ampliado e extremamente rentável. E quando eu digo ampliado, não podemos imaginar que somente está naquele núcleo criminoso. Infelizmente, o crime organizado, ele tem ramificações extensas e às vezes até não dá para classificar até onde vai esses tentáculos do crime organizado. Agora, se faz uma política pública para terminar com o crime organizado? Sinceramente, eu não sou de Secretaria de Segurança Pública, eu não sou eu sou da parte do direito, mas eu, como atuante do direito, não vejo absolutamente nada muito eficaz. Quando vem uma situação, vamos aumentar a pena, vamos deixar uma pena mais grave para aqueles que estiverem dentro da organização criminosa, você está falando em punição, mas tá bom, antes de punir a pessoa, eu tenho que pegar, identificar quem é essa pessoa, investigar. Eu tenho vários caminhos para trás que seriam muito mais claros de fazer e muito mais eficazes. Agora, essa situação que passa-se para as pessoas, não, o crime organizado o que passa, o que às vezes passa, é que o crime organizado é muito mais forte que a própria organização do Estado. Porque você fala, mas eles são organizados. Mas e o Estado não é organizado? O Estado não tem mecanismos para brigar com isso? Ninguém aqui está sendo ingênuo de falar, não, vamos lá, agora com políticas públicas mais definidas, nós vamos conseguir. Não, isso é a longo prazo mesmo, porque eles tiveram um longo prazo para amplificar, ramificar as suas áreas. Mas o Estado também não está, não tem uma certa, não tem um mecanismo para enfrentar isso? Tem, lógico que tem. Eu realmente acho que falta nessa situação, eu sempre falo assim, tudo bem, eu sou da área do direito penal, às vezes as pessoas falam assim, por direito penal, vamos deixar a pena mais dura, o processo mais terrível para o criminoso. Não, mas não é só isso, isso daqui é o fim. Então eu queria até ouvir o Chico em relação a isso, porque é difícil quem está do outro lado entender por que essa ramificação é inatingível. Entendeu? É difícil, bem difícil. A gente teve um programa aqui que alguns especialistas dessa área falaram o seguinte: o grande problema é que o crime está se legalizando.
legalizando em vários setores da economia, e inclusive na política. E o fato de demorar tanto essa cassação, a força que tem Brasão para se manter com seu mandato, enfim, não evitar a cassação, mostra que de fato esse poder ele é bem maior do que julga a nossa vã filosofia, né? Desculpa, só para complementar, Mara, você vê uma figura, não, se é uma facção, seja uma facção X, Y, Z, se é o crime organizado, nossa, eles têm força, hein? Olha, e agora nós estamos sabendo que Marielle brigou para isso, teve a sua vida ceifada em razão disso, e o que nós temos de resposta? E eles são tão fortes a ponto de nós não termos um resultado. O que passa para a sociedade? Olha, não mexe com eles, porque com eles você não pode mexer. É isso que passa para a sociedade. Isso é muito, muito, muito triste e inseguro para todo mundo. Mara, me permita, no lugar de velho professor de história, eu entendo que essa captura das instituições do Estado brasileiro pelas diferentes formas de crime, de apropriação indébita, de controle do que é bem comum pelo interesse privado, ela vem da própria colonização. Isso explica, mas não justifica, é evidente. A gente tem que avançar, tem que evoluir. Mas o Brasil, desde os seus primórdios, quando se constituiu aqui um Estado, foi de maneira genocida, por sobre os povos originários. Então não tem que ter. O marco temporal é do genocídio no Brasil, 1500. Esse marco existe. E tem mais estadania do que cidadania. Tanto que se dizia lá em Pernambuco, no período da República Velha, que não faz tanto tempo assim, início do século passado, quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Então, a gente tem uma estrutura oligárquica que se atualiza, se moderniza. Hoje a gente está na era da internet, tem os coronéis digitais, tem os currais eleitorais eletrônicos, tem uma reprodução de mandato e a captura do orçamento por essas oligarquias, aprovada ontem pela quase unanimidade do Congresso Nacional, e inclusive com a cumplicidade de gente que entende perfeitamente o que eu estou falando e concorda com esse processo de degeneração dos valores republicanos. Chega na hora, acomoda, vai ficando conivente, perde a chama da indignação. E as coisas vão se reproduzindo. A gente estava falando aí do Chiquinho Brasão, o Eduardo Cunha, que foi cassado na Câmara, só teve 10 votos a favor. Ele, que era idolatrado, era o presidente todo-poderoso, depois, em pouco tempo, caiu em desgraça. Já voltou, foi candidato a deputado federal por São Paulo, teve um resultado pífio, mas elegeu sua filha aqui no Rio. E eles, ambos, apoiaram com muita entrega, muito empenho, a candidatura de um jovem chamado Caio Brazão, sem esconder que era uma eleição para vereador de resgate do nome da família, que estava sendo injustiçada. Também não deu para o Caio, mas foi uma campanha forte, pujante, muito rica. Então, isso você vai, mesmo a pessoa tendo, num determinado momento, ficado exposta ou sofrido até sanções, ou políticas ou criminais, ela volta, ela se repagina e volta para a cena política, porque uma das características da história política brasileira é a conciliação, nenhuma mudança profunda, a conivência, a pactuação, inclusive com o crime. Isso vai nos levar a um péssimo resultado, tem nos levado a um péssimo resultado. Não é ser sectário, ser vingativo, querer eliminar o outro, mas o mínimo de princípios balizadores para a vida pública brasileira
é necessário. Isso chama republicanismo, simplesmente isso, que é muito débil no Brasil. A nossa cultura democrática também é fraca, a ponto de estar se chamando uma manifestação, que deve ser muito grande, pelo golpismo. Para dizer, eu vi o Malafaia, pastor, dizendo que vai provar num palanque que essa história de tentativa de golpe é uma mera invenção, é uma ficção dos marcianos, é uma coisa estratosférica, quando, na verdade, quem lê o relatório da Polícia Federal, 800 páginas, a peça lá do Procurador-Geral da República, está sabendo que essa trama foi ardilosa, pesada, mas tem muita gente defendendo que isso não houve nada, que tem que anistiar todo mundo, mesmo não havendo culpados, porque não houve nada, ainda assim pedem anistia. E a gente tem que estar numa resistência permanente contra a degeneração dos valores republicanos no Brasil. E para alimentar, hidratar a cultura democrática, que é, repito, raquítica. Volta e meia ela quase morre.